Olá, Irmandade Literária. Bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada. Para que você também veja pela primeira vez aqui no canal, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho esse canal no YouTube, onde eu falo sobre literatura. Lembrando que neste exato momento eu estou com 467 inscritos. 467 inscritos. Lembrando que o seu joinha, a sua inscrição, ajuda no crescimento e no engajamento aqui no canal. Tá bombando, tá legal, muito obrigado mesmo para os 467 inscritos. Lembrando que quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro e vou entregar para qualquer parte do Brasil, do Cormac McCarthy, Stella Maris. Novinho, fechadinho, lacradinho, assim que o canal completar 500 inscritos, beleza? Tá bombando, tá legal, muito obrigado. E vamos falar de hoje aqui, né, desse projeto, né, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, né, e vamos falar hoje sobre a 18ª lei, não construa fortalezas para se proteger, o isolamento é perigoso. Não construa fortalezas para se proteger, o isolamento é perigoso. Vamos lá. Em certo momento aqui, vamos deixar alguma coisa bem clara, tá? Este livro não é um livro politicamente correto, é um livro, eu posso dizer, um pouco perigoso. Ele serve de alerta, principalmente para quem trabalha em CLT e possa deparar com pessoas, digamos assim, de caráter duvidoso. Esse aqui pode se proteger para você se precaver dessas pessoas. Tá certo? Então, vamos lá. O que ele vai contar aqui várias histórias. Eu vou me tentar aqui nas principais, principalmente nesse personagem aqui. No Xin Huangqin. Xing Huangqin. É isso aí. Aqui vai contar uma história desse imperador chinês. Diz que o reinado dele foi muito superior e muito maior do que Alexandre o Grande da Grécia. Mas ele tinha um problema muito ruim de comunicação. Ele odiava se entreter com as pessoas. Ele não se protegia, ele não procurava ter aliados, ele não procurava saber o que estava fazendo ao redor dele, o que os ministros, os eunucos estavam fazendo ao redor. Ele teve um princípio de um reinado até bom, mas ele se isolar e querer não ficar tipo assim, né? Eu sou o imperador, os pobres para lá e eu para cá, eu sou, né, digamos assim, da raça superior. Ele viajava até incógnito, para ninguém sabia onde ele estava, o que ele estava fazendo. E aos poucos, esse isolamento, né? Aqui fala também que ele tinha um palácio de 270 mil, um palácio de 254 pavilhões, assim, tinha várias entradas secretas. Então, ele ficou dentro do palácio, ele se guardou ali, né? Achando que estava se protegendo, se defendendo. Mas isso aí, ele dá uma brecha, porque ele fica desprevenido, ele não sabe o que está acontecendo no reino dele. Ele pode ter várias conspirações contra ele, como aqui fala, que alguns eunucos e até ministros se fizeram leis e colocaram leis que ele que deveria decretar se essa lei ia entrar em vigor ou não, mas ele começou a perder a lei, ele começou a perder a autoridade, ele começou a se usar até a própria esposa e filho, e uma dessas viagens, conta-se a história, que ele pode ter sido envenenado, né? E pode ter sido envenenado por um do eunuco dos seus ministros. Então, o fato de você se isolar demais, você pode criar inimigos. Aqui ele fala que você deve se prevenir, saber o que está acontecendo ao redor, principalmente não se preocupando o que as pessoas falam ou pensam de você, mas principalmente seus inimigos, o que eles estão tramando, procurar aliados, procurar pessoas que possam te dar informação. Tomar cuidado, porque isso pode se contrapor contra você, né?
Aqui tem um detalhe, aí ao contrário, né? Ele foi um homem que unificou a China, foi através dele que a China se unificou. Ele também, né, queimou vários livros de Confúcio, fez apenas uma língua. Ele foi um pouco tirano, né? Pessoas, por exemplo, que dentro do palácio dele, que olhassem para ele, na mesma hora, essas pessoas seriam decapitadas. Então ele é bem tirano, né? É uma pessoa bem perversa. E teve o final que teve. E aí, ao contrário de um cara mais astucioso, mais esperto, né? Eu preciso ver se eu consigo um livro sobre esse personagem, que eu vi várias passagens nesse livro aqui, sobre Luís XIV da França, tá? Que foi ali um grande rei imperador da sua época, né? Na época de Napoleão Bonaparte, viveu a Guerra Civil, né? Conseguiu sobreviver na Guerra Civil, construiu o Palácio de Versalhes, mas aí como é que o cara foi? Ele foi mais inteligente. Ele ficou no reinado por durante praticamente mais de 50 anos. Só que assim, entre criados, pessoas que distraíam ele, ministros, ali tinha ali o mordomo que levava comida para ele, a pessoa que cuidava da comida dele, a pessoa que cuidava da roupa dele, a pessoa que trazia as notícias do reinado dele, sobre os inimigos, tudo, sobre as princesas, sobre os duques, tudo. Diz que ele tinha no quarto dele visita mais de 100 pessoas. Qualquer pessoa que entrasse no palácio, as pessoas eram obrigadas a passar a informação para ele, né? Qualquer tipo de conspiração. Então, assim, ele sobreviveu, não teve nenhum problema de guerra civil ou algum inimigo atacando ele, porque ele foi mais astuto. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele que construiu, por exemplo, o Palácio de Versalhes, o famoso Palácio de Versalhes. Pra você ter ideia, aqui quando que até se um alfinete caísse no chão, ele tinha que saber quem foi que deixou cair, por que caiu, qual foi o motivo. Então ele foi mais astucioso. Ele sabia se policiar, ele sabia se moldar. Tem o seu momento que às vezes, lógico, você quer ficar sozinho, você quer se isolar, etc. Mas ele não. Né? Como imperador, tinha que saber como o povo pensava dele lá fora. Ele não só escolhe dentro do palácio. Né? Ele ficava ali dentro, se protegendo, claro, mas mais de pessoas. Então, todas as pessoas que trabalhavam para eles, ele tinha que saber o que cada uma das pessoas estava fazendo. Cada uma pessoa tinha que dar informação para ele lá fora, o que estava acontecendo, o que os meninos estavam fazendo. Então, assim, ele tudo ele tinha que saber. Nada ficava longe dos olhos dele. Então ele conseguiu, e não se isolou, ele ficou ali dentro do palácio quietinho a saber tudo. E ele sobreviveu por mais de 50 anos. Tem uma parte também que eu não sabia, né, sobre o imperador, né, então quase na época, o imperador de Roma, que foi, acho que foi Nero ou foi Cícero? Eu anotei aqui. Aqui, ó, Cícero. Deixa eu colocar um pouquinho mais de luz aqui. Ó. O estadista Cícero era da nobreza inferior e tinha poucas chances de poder, a não ser que conseguisse abrir espaço entre os aristocratas que controlavam a cidade. Ele fez isso com brilhantismo, identificando todas as pessoas influentes e construindo as conexões entre eles. Entre elas, ele se misturava por toda parte, conhecia todo mundo e tinha uma rede de conexões tão vasta que um inimigo aqui poderia facilmente ser contrabalançado por um aliado ali. Então, Cícero foi um dos... Ele era fazia parte do rico ali de Roma, ele queria entrar no poder, só que assim, né, quem dominava todo o palácio ali eram os ricaços, os aristocratas, os políticos ali. E para ele entrar no poder, você não entra sozinho, você precisa de aliados. Então você tem que saber quem estão lá, os seus ministros, as pessoas, o que acontece ao redor, né? Se o imperador no momento ali, ele tem condições de continuar o seu reinado. Então ele pegava todo esse tipo de informação. Ele ficava no meio de pessoas ricas, no meio de pessoas, não só ricas, mas pessoas influentes. Como hoje nos dias atuais, né?
Um cara para ser presidente da república, para ser um governador, um prefeito, ele precisa de aliados, né? Ele vai precisar de marqueteiro, vai precisar de jornalistas, ele vai precisar de pessoas que trabalham em rádio, televisão, tudo para ele poder ir chegar ao poder. Ele não vai conseguir sozinho. Ele pode ter o dinheiro que for, mas ele vai precisar de aliados, né? Como presidente da república, para votar, para ter leis, ele precisa ter deputados federais que vai ajudar os projetos dele, senadores, até juízes. Foi o que acontecia aqui. Então, ele se deu bem num certo momento, porque ele conseguiu criar conexões com essas pessoas, né? E todo mundo sabe como é que foi o reinado de Cícero. Tem uma parte aqui também, que eu tenho esse livro aqui, eu tenho que ler esse livro. É O Príncipe de Maquiavel, né? Que é um livro, né? A palavra maquiavélica, aquela pessoa maquiavélica, veio de Nicolau Maquiavel. Ó, deixa eu colocar um pouquinho mais de luz aqui que eu vou chegar melhor. Maquiavel argumenta que, num sentido estritamente militar, a fortaleza é sempre um erro. Ela se torna símbolo de isolamento do poder e é um alvo fácil para os inimigos e para seu construtor, projetada para defender você. A fortaleza, na verdade, o isola de qualquer tipo de ajuda e tolhe a sua flexibilidade. Ela pode parecer inexpugnável, mas depois que você se enfiou lá dentro, todos sabem onde você está. E isso é preciso ter êxito no cerco para transformar sua fortaleza numa prisão. Com seus espaços pequenos e confinados, as fortalezas são extremamente vulneráveis a pestes e doença contagiosa, todo tipo de visita estratégico. O isolamento de uma fortaleza não oferece proteção e cria mais problemas do que soluções. Quando você está numa fortaleza, você está naquele momento para você se proteger dos inimigos. Do ataque, né? Vamos colocar aqui na época, né? Flechas, pedras, aquele negócio que jogava, aquelas, né, catatumbas. Mas não significa que você tem que ficar ali dentro para sempre. Você tem que sair, saber o que está acontecendo ao teu redor, saber quais são as pessoas que são seus aliados. Então ele fala aqui, o Maquiavel, que se você ficar muito dentro ali e sem saber o que as pessoas estão planejando com você, as pessoas podem arrumar uma armadilha contra você e você cai nela. Então, procure de uma maneira sutil saber o que as pessoas estão falando, o que é que está acontecendo, né? Para você não cair numa armadilha, para você não ser também tomar cuidado para você não cair, não ser contaminado também, né? Essa lei aqui eu gostei. Confesso que eu gostei um pouco mais dela. Tem umas outras partes aqui que aqui é uma coisa que se deu mal, chama-se egoísmo e avareza. Né? Um rei aqui, um duque, que chama-se Médici, ele queria que um pintor que chamado, eu peguei o nome dele aqui, provavelmente esse é o nome italiano. Pontormo. Ele era um grande pintor da sua época, ele foi escolhido, né, para ele pintar uma capela. Né, e ele queria fazer uma coisa diferenciada que até Michelangelo se surpreendesse. Só que ele começou a ficar muito louco, né? Não deixava ninguém entrar naquela capela, não deixava ninguém fazer nada, não pedia ajuda de ninguém. E ele se isolou por 11 anos nessa capela. E ali que está contando que ele desenhou ali, né, Adão e Eva, a Arca de Noé, várias passagens bíblicas ali. Só que não deu tempo. Ele começou a ficar tão louco, se isolar, e não deixar ninguém entrar dentro para surpreender, para causar inveja nas pessoas, que ele acabou morrendo, né, e não terminou a obra, que dá a entender que não terminou a obra. E uma das pessoas falam, né, que foi ver a obra dele inacabada, porque o motivo de ter se isolado, que dá para entender que as figuras que ele fez ali, tá tudo uma entrelaçada na outra, tudo apertado ali, não ficou uma coisa bonita, não ficou uma coisa, uma verdadeira obra de arte, né? Aquela coisa que o Michelangelo fez, né, no Vaticano ali, aquelas capelas ali, tudo pintado de Michelangelo, coisa mais linda que tem ali.
Então, essa maneira dele se isolar, não pedir ajuda, de fazer do jeito dele, tá certo que foi dele desenhar para ele, mas ele se isolar demais, não deixar ninguém ver, ele acabou enlouquecendo. A obra que ele fez, a pintura que ele fez ali não deu certo. Aqui contando que foi feito de maneira totalmente desproporcional, que deu errado, né? Se tivesse pedido ajuda, uma opinião, um ajudante, quem sabe, né? Ele poderia estar vivo, né? E visto o final da sua obra, né? Mas não foi o que aconteceu. E tem mais uma aqui, que eu queria terminar aqui, que foi, aqui, ó. Shakespeare. Eu consegui, coisa rara, muito tempo queria, um box, mas de maneira assim, de Shakespeare, que tem ali Macbeth, Romeu e Julieta, enfim. Eu vou ver se eu consigo fazer um projeto de Shakespeare. Aqui tem uma coisa interessante, que fala que Shakespeare, isso aqui, eu vi, foi até um dia no vídeo da Tatiana Feltrin, que Shakespeare, ele era um cara escritor, um dramaturgo, mas ele escrevia muito perfeitamente, não só para a biografia dele, não a biografia dele, a história da literatura dele, não era só para falando da sociedade rica, aristocrata lá de cima, da nata, mas também dos pobres. Se você for reparar, por exemplo, em Macbeth, Romeu e Julieta, Hamlet, enfim, ali ele gosta muito de descrever o lado sombra. Isso pode pegar uma história dele, termina bem, né? Mas o que o poder, o que a ganância, o que o dinheiro contamina as pessoas. E aqui fala que, ó, Shakespeare é um escritor mais famoso da história da literatura, porque, como dramaturgo dos palcos populares, ele abriu para as massas, tornando as suas obras acessíveis a todos, independentemente do gosto e educação. Então, ele não escrevia umas histórias e fazia sua dramaturgia só para a elite, para a nata, mas para todos, para que todos enxergassem ali nos seus personagens que cada um são. Indiferente hoje, por exemplo, no Brasil, né? Você não vê uma obra de Shakespeare, você vê aqui em muitos teatros, muitos atores, atores globais, que vão interpretar Shakespeare nos palcos. Mas você já viu os ingressos ali? O mais barato é 100, 200 reais, num país hoje que o salário está 1.500 reais. Então, assim, a intenção de Shakespeare nas suas obras era para que todos tivessem acesso. Só que hoje as pessoas, os produtores, né? Realmente a literatura dele é muito pensativa. Ele mostrava, através da sua história, da sua escrita, como os personagens, cada uma das pessoas eram, né? A intenção dele, na sua época, quando ele atingiu todas as massas. Só que hoje, né, eu, por exemplo, para conseguir esse livro aqui, eu quase vendi um fígado e um rins, ou melhor, pegar bem na promoção. Porque se for pegar nos outros dias, né, eu deixando um fígado e um rim ali. Enfim, mais né, na política paz e amor, né, que aumentou, triplicou o preço dos livros. Infelizmente, esse é o país. Mas voltando aqui. Então, você pode ver, de todos os atores globais que vão, né, em teatro grande, famoso, é raro você ter ali uns ingressos acessíveis para as pessoas, ou direcionar uns ingressos com preços mais baratos que as pessoas podem ver Shakespeare no palco, né? Enfim. E aí, também, né, por isso que ele fez tanto sucesso. Voltando a falar de Maquiavel, olha que interessante sobre o livro que ele escreveu. Maquiavel só pôde escrever O Príncipe porque estava exilado e sozinho no campo, longe das intrigas políticas em Florença. Aqui é o inverso que o Robert Greene está falando, né? Ele fala que você se isolar demais pode te levar à ruína e você pode acabar sendo atacado, você pode ser arruinado, enfim, até morto, enfim, perdendo tudo. Mas em certas ocasiões, o isolamento também é bom. Né? Como você, por exemplo, você ter um livro, você precisa estar ali sozinho para você se concentrar, para você ler. Se você vai escrever um livro, você também tem que estar em um momento sozinho, isolado, para você ler, se concentrar, para que ideias venham. Para você estudar, passar num concurso público ou fazer uma prova, você também tem que se isolar para você estudar, para você guardar tudo, para que um dia você fazer a prova você ir bem.
tudo com uma certa moderação, que é o caso aqui, né, de Maquiavel. Maquiavel, pelo que eu sei da história, eu tenho que me aprofundar mais, era um cara, né, todo mundo olhava que ele é um lado meio egoísta, mesquinho, maquiavélico, mas no fundo, as reações dele, não estou dizendo que ele estava certo, mas as reações dele, que ele tinha com as pessoas, era o resultado que as pessoas tinham com ele. Eu acho que ele, eu não sei, eu tenho que ler, essa é uma opinião meio, é uma opinião, uma informação, eu tenho que me aprofundar mais, certo? Confesso que não li o livro ainda. Eu acho que como ele começou a ter essas atitudes com as pessoas, depois de muitas coisas que ele fez, ele não ter retribuição em volta. Então ele entendeu o lado maquiavélico das pessoas, o lado sombrio, egoísta, mesquinho das pessoas. Eu acho por isso que ele se tornou esse personagem, uma pessoa não grata, que as pessoas olhavam ele como uma pessoa meio fútil, egoísta, perverso. Ele diz que ele dava muitos conselhos. Ele ficou um cara muito importante, ele dava conselho para imperador, para príncipe, e tornou o que ele foi. Né? E aqui fala que ele escreveu esse livro, O Príncipe. Tem esse livro aqui? Tem sim, O Príncipe. No momento que ele estava ali longe das intrigas políticas, ele estava sozinho, isolado. Então aqui, o que o Robert Schuller quer dizer? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Meio termo. Não para dizer em cima do muro. Você deve saber se isolar quando e no momento certo, para tomar cuidado e saber exatamente que ele mostra aqui, pessoas que se isolaram demais, perderam o seu reino e perderam a vida. Pessoas que se isolaram com uma certa moderação, mas sabiam que tudo estava acontecendo no seu reino, no seu palácio, principalmente no caso aqui de Henrique XIV, da França, se deu muito bem e viveu muito mais tempo. Através do isolamento também, Maquiavel escreveu um grande livro, né? Através também da sua popularidade, saber interagir com as pessoas ricas com pobres, Shakespeare se tornou um grande escritor e um grande dramaturgo. Deixa eu ver se eu tenho esse livro aqui. Peraí, eu acho que eu tenho esses livros aqui. Deixa eu ver. Daqui, ó. Achei. Peraí. Aqui, ó. Isso aqui eu achei numa promoção. É um box. Isso aqui não é capa dura, tá, gente? Eu prefiro capa dura, mas é o que dá pra hoje, tá? Aqui eu tenho... São 7 livros dele, tá aqui, tá? Vou ver se eu consigo fazer um projetinho dele esse ano. Aqui tem Romeu e Julieta, Macbeth, enfim, Hamlet, enfim. Shakespeare foi um grande dramaturgo e escritor também. Então aqui, essa foi a 18ª lei, das 48 leis do poder do Robert Greene, né? Que se chama, vou botar aqui um pouquinho de novo, né? A 18ª lei. Não construam fortalezas para se proteger, o isolamento é perigoso, certo? Agradeço a todos ter assistido esse vídeo até o fim. Quero agradecer para os novos inscritos e inscritas também. Neste exato momento, o canal está com 467 inscritos. 467 inscritos. Muito obrigado mesmo. Lembrando que o seu joinha e os seus comentários vai ajudar demais no crescimento e no engajamento deste canal. E não se esqueçam jamais, sejam o que você quiser, o que vocês quiserem, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.